Estamos no ar. Estamos online? Bom, primeiramente aí, boa noite. Eu sou o Daniel, sou tabelião aqui em Ribeirão Preto, no segundo cartório de notas. Estou presidente do Colégio Notarial Seção São Paulo. E estamos hoje aqui numa live para poder tratar do provimento 100, que é um provimento aí que marcou uma nova era aí para o notariado. E hoje vamos contar com a ilustre participação do Dr. Márcio Martins Bonilha Filho. Ele é, particularmente para mim e também para todos os notários aqui do estado de São Paulo, é uma referência aí para a nossa atividade. Eu, particularmente, posso falar que muito do meu conhecimento hoje sobre direito notarial e registral foi angariado, foi lendo decisões dele, que para mim fez parte aí da minha vida como concurseiro. Então, queria até uma honra hoje estar participando aqui com o Dr. Márcio. Ele foi da banca também do concurso que eu fui aprovado e assumi o segundo cartório aqui em Ribeirão Preto, que foi no 7º concurso. Então, é uma honra. E estamos também com o Rafa, que é o assessor do Colégio Notarial, expert em lives. A esposa dele estava conversando há pouco aqui, quando quer encontrá-lo, ela vem online aqui e manda chat para ele, porque está com dificuldade de conversar com ele no momento livre. E se ela estiver online aí, alguém vê ela tentando fazer pergunta, manda no particular que a gente passa para ele. Mas, enfim, brincadeiras à parte aí, eu queria dar a palavra para ele, porque eu acho que é um momento importantíssimo aí, eu não quero ficar perdendo o tempo de vocês aí e deixar de ouvir os ensinamentos aí, o tanto que ele tem para acrescentar hoje para o nosso conhecimento sobre o provimento 100. Márcio, Dr. Márcio, fique à vontade. Obrigado. Obrigado, eu agradeço. Boa noite a todos. Minhas iniciais saudações ao estimado Daniel Paes de Almeida Filho, eminente presidente do Colégio Notarial do Brasil, Seção São Paulo, ao Rafael De Pieri. Agradeço o convite e vamos aqui abordar, vou inicialmente abordar minhas impressões sobre o provimento 100 do CNJ e seus impactos. Aposentado depois de 32 anos de magistratura, optei por mudar de atividade profissional na busca de novos desafios e comecei em plena quarentena, o que potencializou a brusca mudança de vida. Em meio à pandemia, com direito a uma Covid já curada, sem complicações ou sequelas, graças a Deus, eu obtive minha reinscrição na OAB e passei a organizar para estruturar a área de registros públicos no escritório Barcelos Tucunduva. Eu vou atuar na área do direito, que é o registros públicos, onde eu mais judiquei em toda a minha vida profissional, ou seja, mais da metade da minha carreira na magistratura, eu acabei tendo a ventura de enfrentar matérias relacionadas ao extrajudicial. Foram 4 anos na equipe do Extra da Corregedoria Geral da Justiça e 14 anos na queridíssima 2ª Vara de Registros Públicos da capital, no ramo que eu mais gosto. Então, eu sigo estudando e agora deparando com esse provimento que veio revolucionar de forma bem positiva o direito notarial. Por coincidência, no passado, em 1994, eu vivenciei o advento da Lei 8935, quando estava na equipe da Corregedoria. Então, essas novidades assim já foram foram positivamente superadas nesta fase da Corregedoria. Também participei de 4 bancas de concurso, do 3º, do 7º, fui suplente do 10º e presidi o último concurso para ingresso na carreira do extrajudicial. Também integrei a comissão de estudos para apresentar conclusões em nome da Corregedoria, logo após o advento da Lei
11.441 de 2007. Então, desde os meus primeiros contatos com o mundo do extrajudicial, eu constatei que o tabelionato de notas, eu vou até enfatizar o passado, era meio que segregado. Poucos estudos dedicados à atividade, comparativamente com, por exemplo, o registro de imóveis. No campo do direito notarial, não se tinha abordagens técnicas, um estudo profundo sobre o direito notarial. As abordagens aí eram verdadeiramente de ordem até policiais, como fraude de reconhecimento de firmas, escrituras de espera. O livro era encadernado e era comum em más serventias que eles não observavam a continuidade, então era chamada escritura de espera, deixava-se folhas em branco para forjar data de um determinado ato, havia procurações falsas, uso de CND vencida, sem observar prazo de validade e inúmeros outros problemas. A rigor, o tabelionato de notas, apesar de ser uma função muito antiga, ele não dispõe de uma legislação específica. Todavia, de um tempo para cá, eu testemunhei sucessivas alterações legislativas que surgiram no sentido de desjudicializar temas para confiar aos tabeliães importantes atividades, desafogando o judiciário. Outro fenômeno positivo e que coincidiu com esse desafogo do judiciário foram os sucessivos concursos públicos, pois os candidatos aprovados incutiram uma nova cultura, uma nova mentalidade, oxigenaram a forma de pensar dos titulares da delegação. Eu até abro um parênteses, em 1999 para 2000, estava em curso o primeiro concurso da carreira dos serviços públicos extrajudiciais. E eu precisava implantar na capital, nos registros civis de pessoas naturais, a intranet, que era substituir a necessidade de remeter uma carta pelo correio, como falava a Lei de Registros Públicos, como fala a Lei de Registros Públicos, ela fala pelo correio, e eu deparei que uma serventia que estava vaga não tinha telefone, e ela emperrava a implantação do sistema de intranet incipiente à época, mas que já era um avanço. Então, eu interpretei que era o correio, não era o correio poderia ser o correio virtual, óbvio. Mas foi um sufoco para conseguir a instalação de um telefone. E, obviamente, à medida que foram surgindo esses candidatos aprovados muito capacitados, houve uma mudança de paradigma, no sentido de melhorar o senso de responsabilidade e a boa prestação de serviço, um aprimoramento, desenvolvimento do direito notarial, que é muito mais do que chancelar reconhecimento de firma e autenticação. Então, essa consciência que hoje é dominante, ela foi determinante para as novas missões confiadas, para que elas fossem desincumbidas com sucesso. O advento do provimento 100 do CNJ representou o maior avanço para levar o tabelionato a um outro patamar. Eu respeito, admiro muito a atividade tabelioa e vibrei com essa vitória, com essa conquista. E eu sei que isso foi fruto de um trabalho muito sério, muito técnico, árduo, de convencimento por parte do Colégio Notarial do Brasil, que levou esse pleito ao Conselho Nacional de Justiça. E eu tenho certeza que os tabeliães de notas corresponderão ao desafio imposto.
Então, afigura-se agora nítida a oportunidade de valorizar mais do que nunca a atividade. O e-notariado, certamente, revolucionará positivamente a qualidade, a eficiência e a segurança jurídica do serviço a ser prestado. Tanto na ótica de quem se socorre dos seus préstimos, um usuário, um advogado, como na visão de quem, no meu caso, foi corregedor permanente, atuou na corregedoria permanente, que tinha essa atribuição de fiscalizar. Eu tenho que o serviço será mais célere, rápido, limpo, rodeado de garantias tecnológicas, a conferir maior segurança, de sorte a reduzir futuros questionamentos judiciais e vícios de atos notariais. Os atos notariais eletrônicos foram concebidos para serem feitos remotamente, à distância, numa engenhosa plataforma tecnológica. Detalhe, além da fase de tratativa da escritura, haverá a realização de uma videoconferência que contará com a identificação, a manifestação da livre vontade em relação à formalização do ato, certo que o tabelião, nesse momento, irá aquilatar, verificar a capacidade de vontade, a rigidez mental, a condição volitiva, se a pessoa realmente pretende a realização de determinado ato, num autêntico juízo de qualificação notarial. O tabelião, durante esse ato, ele vai concluir pelo prosseguimento da lavratura, da escritura, ou não. Essa videoconferência, ela será gravada, será conservada, circunstância que fulminará eventual questionamento relacionado ao vício de vontade, coação, etc. Então, a videoconferência, ela pode ser considerada uma espécie de uma audiência envolvendo os interessados na lavratura da escritura. É um recurso tecnológico que permite à distância o contato visual, sonoro, entre as partes envolvidas no ato notarial, em tempo real, né? Aqui, eu queria agora destacar alguns aspectos que eu reputo importantes, que se relaciona até aspectos práticos no dia a dia do tabelião, já com o provimento 100, que está quase menos de 30 dias, mas já está, acho que já deu 30 dias, mas é bem recente. Os senhores deverão ter em mente que essas escrituras, envolvendo, por exemplo, um idoso, até porque nós vamos conjugar aqui, tinha conversado antes com o presidente Daniel, sobre também a recente recomendação 46 do Conselho Nacional de Justiça, que demandou aos tabeliães especial atenção e proteção aos idosos com a adoção de medidas preventivas para coibir abusos, evitando a chamada violência patrimonial, em especial impedindo a lavratura de alguns atos durante a pandemia, tais como antecipação de herança, alienação de imóveis e outros. Então, eu acho que aí os senhores têm que ter redobrada prudência e cautela na verificação da capacidade, da rigidez mental do interessado. O modelo criado pelo e-notariado, na minha opinião,
em relação a essa recomendação 46 do CNJ, ele reduz o risco de fraude ou falsidade, porque há ele é recente, o e-notariado, e a apresentação dos documentos pertinentes necessários para esse credenciamento vai permitir essa aferição, né? Doutor, se me permite, até um pouco nesse assunto da manifestação da vontade, da própria assinatura pelo e-notariado, eu tenho recebido algumas dúvidas e, inclusive, chegou no meu cartório recentemente, essa semana, uma procuração que ela foi feita, uma procuração pública num tabelionato de notas da capital, de São Paulo, e depois foi feito um subestabelecimento dessa procuração pública de forma particular, e esse subestabelecimento de forma particular foi assinado pela DocuSign, que é uma plataforma aí que é conhecida, que muitas pessoas, muitas empresas estão começando a usar. E foi me submetido para que fosse feita a autenticação desse documento de forma eletrônica. E aí, eu particularmente entendo que houve um total equívoco das partes com relação a esta assinatura pela DocuSign, porque ela não tem a capacidade nem prática e nem jurídica de atestar a identidade de uma pessoa. Mas esse documento ele veio que ele estava amparado no MP 2200, gerando uma falsa sensação de legalidade no meu entender. Mas eu gostaria de ouvir a opinião do senhor a respeito desse tipo de documento que está no mercado. Nessa circunstância, esse documento não é apto a gerar efeitos. O senhor teria que recusar a lavratura de qualquer ato lastreado nesse documento, que ele pode ter o ICP, porém ele não é apto a gerar efeitos no e-notariado, em qualquer plataforma da serventia. Na forma em que foi concebida, houve uma procuração pública formalmente lavrada e o subestabelecimento com essa assinatura digital, e isso não é suficiente para que se faça mais nada. Ele é imprestável para a finalidade, pelo que eu estou vislumbrando aqui. Foi o meu entendimento, porque uma assinatura feita pela DocuSign, ela não tem a capacidade de identificar a pessoa. Não. Ela tem apenas a capacidade de as pessoas entre si aceitarem que tal documento, mas ela não valeria para terceiros, então ela não poderia ser oposta a terceiros, e você não consegue atestar que aquele documento que foi assinado pela DocuSign, de fato, foi assinado pela pessoa. Porque qualquer um pode se identificar nessa plataforma, como eu posso entrar lá e me identificar como Rafael e assinar um documento. E o subestabelecimento chegou para qual finalidade, Daniel? Ela chegou para poder fazer uma autenticação, como se fosse uma autenticação eletrônica. Só que eu não tenho como nem fazer essa autenticação eletrônica, porque eu não tenho como validar esse documento e validar a autenticidade dessa assinatura em nenhum lugar. Acertada a recusa. E o mesmo aconteceu também com outro documento, que foi um histórico escolar, que chegou também assinado pela DocuSign. As pessoas gostariam que o usuário, né, o cliente do cartório, queria que eu fizesse um apostilamento desse documento. E aí eu, novamente, recusei, e eu acho que está havendo um grande equívoco nessas plataformas que colocam que elas estão de acordo com a MP 2200, quando, na verdade, o que estaria permitido pela MP 2200 seriam as assinaturas pelo ICP Brasil e agora as assinaturas pelo e-notariado com base no provimento do CNJ. As demais assinaturas que não sejam pelo e-notariado ou pelo ICP Brasil, elas podem eventualmente valer entre o A e o B, mas elas não vai gerar efeito nenhum para... Daniel, desculpa, primeiro cumprimentar todo mundo, que é a primeira vez que eu estou falando. Estou acompanhando essa discussão aí, Daniel. Minha pergunta é assim, independente da empresa, a plataforma que está sendo usada,
esse documento que você recebeu assinado por essa empresa, mas vamos evitar até para fins jurídicos falar o nome das empresas, mas enfim, a empresa em si, ela traz esse documento assinado ICP Brasil, é uma pergunta mesmo, isso é Não. ou seja, é uma assinatura que eles criam um motor diferente, e então você enquadraria isso no parágrafo 2º do artigo 10 da MP 2200, ou seja, validade interpartes, como o Dr. Márcio bem colocou, né? Acredito eu que essa é a pergunta só que eu queria trazer até para o Dr. Márcio, se ele entende que se o documento viesse assinado com o ICP Brasil, acho que até uma pergunta um pouco retórica, mas enfim, ela também não serviria para fins notariais, né? Porque a gente estaria fora da plataforma também do e-notariado. Totalmente fora da plataforma, do módulo. Perfeito. Não, só esse ponto que eu queria deixar claro aqui para a gente saber, porque essas plataformas, eventualmente, elas induzem a crer que há uma assinatura válida, né? Porque o formato, o mecanismo é facilitado, então, às vezes por um selinho, um desenho bonitinho, parecendo que aquilo tem uma validade, né? Nós temos que tomar cuidado, só que nós estamos falando de documento público, nós estamos falando de autenticidade, eficiência, publicidade, todos os elementos da 8935. Né? Mas, exatamente. Não quero interrompê-lo, por favor, doutor. Continue. Não. Estávamos indo bem, vamos lá. Estou aberto aí às indagações. Um outro tópico que me pediram para que fosse enfrentar diz respeito à possibilidade ou não da emissão do certificado do e-notariado à distância. Em regra, por força do provimento, não há possibilidade de emissão de certificado do e-notariado à distância. No entanto, em casos excepcionais, sobretudo diante da quarentena, da pandemia, defendo, né, a possibilidade de se abrandar o comparecimento pessoal, sim, sobretudo se o tabelião conhecer o usuário já tiver uma ficha padrão arquivada na serventia, veja, e tem que verificar, evidenciar uma situação diferente para que não dê uma conotação de que se está estimulando a indevida captação de clientela, mas sim um exercício compreensível de solidariedade, de espírito de colaboração humanitária. Então, nesses amarrados, diante dessa circunstância, eu vislumbro essa possibilidade em caráter assim excepcional, essa deferência. Eu queria a opinião até do Daniel quanto a isso. Esse é um tema que também tem gerado muita discussão, muita polêmica entre os notários na leitura do provimento 100, e ele também me pareceu muito claro no sentido de que ele tem que ser emitido de forma presencial, mas eu concordo que ele deveria sim ser flexibilizado para, em situações excepcionais, se permitir a emissão à distância. Eu acho que é uma discussão que ela é profunda, né? Porque se você tem, de um lado, a segurança jurídica máxima de você exigir que todo mundo seja identificado pessoalmente, colha as impressões digitais, você ter, por um lado, uma plataforma com uma identificação extremamente segura de 100% dos usuários, mas, por outro lado, você está diante de pessoas, por exemplo, igual essa semana eu estava diante de um usuário do cartório que se encontra em Portugal. Ele é um conhecido meu, muito amigo de um escrevente, médico, não pode comparecer no consulado, porque para ele é muito complicado ir no consulado para poder fazer uma procuração, e ele precisava adquirir um imóvel aqui em Ribeirão Preto. E a saída foi fazer um certificado ICP Brasil à distância para poder assinar a escritura aqui. Como eu o conheço, ele tinha o certificado ICP que foi feito à distância, a gente vai lavrar essa escritura provavelmente essa semana ou semana que vem. Só que numa situação como essa, eu acho que poderia sim ser abrandada, que eu pudesse fazer a identificação notarial dele, fazer o certificado notarial,
colocar no campo observação os motivos pelos quais eu fiz a emissão à distância. Quando este usuário for fazer o uso do e-notariado num outro cartório, o outro cartório poderá também ver a justificativa da emissão à distância e, se ele se sente confortável com aquela justificativa, poder aceitar aquele certificado notarial ou não. Então, eu defendo que seria, sim, possível a mitigação um pouco dessa emissão notarial à distância em casos excepcionais. Rafa? Posso? Eu, advogado do colégio, né, eu tenho que sempre me limitar à regra escrita, não querendo discordar de nenhum dos senhores de forma alguma, porque eu também acho que há casos e casos. E acho que o bom senso do notário, a fé pública e especialmente a proximidade dele com o usuário o permite, de certa forma, com muito cuidado, flexibilizar eventualmente esse trabalho, né? Porque se a gente for seguir a risca aqui, ele fala da identificação presencial, no inciso 2º do artigo 2º, né? Que é o que tira aí um pouco essa potência de flexibilização. Mas, contudo, entretanto, temos aí algumas saídas interessantes, como, por exemplo, a ICP Brasil, que hoje valida a distância, que pode até ser considerado, de certa forma, uma contradição, você validar pela ICP Brasil a distância e não validar a distância por fé com o notário, e daí talvez uma abertura que coloque essa posição e essa possibilidade do notário. Acho que esse é um trabalho eminentemente notarial, como a qualificação notarial, a identificação de pessoas. Nós temos depois um artigo mais adiante que fala na identificação, que pode-se usar o cartão de firmas para fazer a identificação, então acho que isso traz aí mais um indício da possibilidade, mas repito que isso é excepcional. Eu entendo que é altamente excepcional e cabe ao tabelião tratar disso com muito cuidado mesmo, com bom senso absoluto, né? Rafa, mas eu não estou nem defendendo que possa ser emitido hoje à distância. Eu acho que isso deveria ser levado ao CNJ para que fique mais expresso no provimento as possibilidades de emissão à distância. Então, eu acho que, neste primeiro momento, eu acho que você flexibilizar isso para que cada um, a seu prudente critério, sem um critério objetivo, delimitando as situações que poderiam ser emitidas à distância, eu não acho que é o momento. Então, assim, é uma posição pessoal minha do que deveria ser feito, mas eu não acredito que é o que se encontra posto no provimento 100. Eu concordo plenamente, Daniel. Eu acho que o doutor Márcio também já colocou essa posição, e o que eu quis só trazer é que existe a saída, porque eu recebi muitas consultas sobre esse aspecto. Mas como é que eu faço para fazer? Foi a solução que você encontrou para o seu cliente. Ele está em outro país, e aí? ICP Brasil, e aí repito que ele não vai conseguir emitir um certificado pela infraestrutura do outro país, ou seja, o certificado tem que ser dentro da ICP Brasil, tem que estar dentro da infraestrutura de chaves públicas do Brasil, que hoje a ICP acabou avalizando essa possibilidade de emissão à distância. Então, há uma solução sem trabalhar necessariamente do certificado notarial, né? Doutor Márcio, se me permite, até tocando um pouco no assunto de ICP Brasil, vou trazer um outro caso prático que eu tive aqui no meu cartório e gostaria da opinião do senhor. Eu estava com uma escritura do e-notariado para ser assinada, a pessoa não tinha o certificado notarial, mas tinha o certificado ICP, eu falei perfeitamente, é possível. E aí o usuário me perguntou como que ele faria para poder fazer a videoconferência e a assinatura ao mesmo tempo, se o certificado dele se encontrava com o contador. E a gente sabe que, infelizmente, isso é uma realidade. Os certificados ICP Brasil muitas vezes se encontram com terceiros. Obviamente, eu expliquei para ele que isso não era possível, que ele teria que estar com um certificado, que ele teria que pegar o certificado com o contador para poder ele mesmo fazer a assinatura, e a gente faria a videoconferência depois para poder casar as duas obrigações, para poder concluir a manifestação da vontade. E diante disso, eu fiquei com uma pergunta, falo, poxa, como que fica a situação jurídica de uma pessoa que teve o seu patrimônio dilapidado com um uso indevido do certificado notarial não, né? Com um certificado ICP, e como que ele poderia se socorrer para poder se ver ressarcido
desse prejuízo no caso deles assinarem instrumentos particulares fora do âmbito do notariado. provimento 100, que tem situações excepcionais que permitiria que a pessoa com assinatura apenas pelo ICP Brasil venda um imóvel. E há essa possibilidade mesmo. Realmente é uma situação dramática. Pode ter sido subtraído, furtado, e realmente um drama. No seu caso prático, não tinha como prosperar a continuidade, a sequência da lavratura da escritura, tendo em vista que o usuário não se encontrava em poder do certificado. Você recusou o ato, certo? E não, eu orientei ele que ele teria que pegar o certificado pela plataforma. O contador. Isso, pela plataforma não é necessário que a assinatura seja feita no momento da videoconferência, Isso. mas aí por um excesso de zelo, eu falei que neste caso eu gostaria que a assinatura fosse posta no momento da videoconferência para eu poder ter essa confirmação, né? Essa garantia, essa certeza, essa segurança, né? Exato. Mas agora, a pergunta que fica é, na sua opinião, o modelo escolhido pelo e-notariado, ele é seguro o suficiente para que a gente ateste a manifestação das vontades de forma livre? E como que fica esse modelo particular que permite a assinatura de forma eletrônica sem se ter certeza da manifestação da vontade? Pelo que eu, na visita que eu fiz ao tabelionato, eu me convenci que o modelo do e-notariado não é vulnerável, é bastante seguro, ele é eficaz para evitar qualquer problema de questionamento de identificação. Já com relação a essa situação da chave do ICP Brasil, eu acho que fica uma certa incerteza com relação a isso. Potencialmente poderá ter esse risco. O Rafael, que já está familiarizado com essa situação, nós temos essa possibilidade. O usuário pode assinar com o certificado do ICP Brasil, né, Rafael? Eu entendo só aí nesse ponto, se me permitem, separar o que a gente está falando realmente no documento público, né, o ato notarial, propriamente dito, de um ato padrão, de um escrito particular, né? Eu acho que a qualificação notarial, ela traz agora o e-notariado como uma ferramenta justamente para conseguir suprir esse distanciamento. E a hora que você trabalha sem o e-notariado, aí você não tem mais essa plataforma que vai te sustentar a qualificação notarial, ou seja, ela está totalmente nula de plenário sob o meu ponto de vista. Eu acho que a validação aí presencial, no sentido presencial, videoconferência, do ato notarial é o que nos interessa nesse momento, e por isso exatamente manter dentro dessa plataforma, e andou muito bem o CNJ em segurar essa formalidade, que hoje está faltando um pouquinho nos atos, se me permitem, né? Hoje a formalidade... Essa garantia contemplada no provimento da realização da videoconferência é uma garantia para o usuário e também para o tabelião, porque tudo será conservado, gravado e conservado, e poderá ser utilizado até como meio de prova, né? Então, porque assim, me causa uma certa assim, perspectiva, assim, eu fico um pouco perplexo com a possibilidade de um contador hoje, que muitos contadores têm o certificado digital de alguém, ele poder, por exemplo, alienar todo este patrimônio por meio de uma alienação fiduciária particular. Entendeu? Então, quando nós estávamos discutindo o provimento 100, a gente refutou de forma absoluta a assinatura apenas com um certificado. A gente queria que houvesse um outro meio de
atestação com absoluta tranquilidade e segurança da manifestação da vontade, de que aquela pessoa realmente sabe o que ela está assinando, de que ela realmente está consciente, de que ela está lúcida, de que ela realmente conhece todos os efeitos e as consequências jurídicas do ato que foi assinado. E aí a gente pensou na videoconferência. E eu fico pensando, e esse contador que dilapidou o patrimônio? Essa pessoa que teve o patrimônio dilapidado, como que ela faria para poder, né, se ressarcir desse prejuízo? Porque é uma situação assim, qual foi a última vez que o senhor conferiu a matrícula do seu imóvel para saber se ela continua no seu nome? Mas confiar o certificado para o contador é aquela história, é por conta e risco também. Isso, né? É uma insanidade, né? E aí, aproveitando até o gancho dessa segurança da videoconferência, uma outra pergunta que tem afligido muito aí todo mundo é a respeito se o testamento estaria contemplado dentro do e-notariado, se poderia sim ser lavrado o testamento pelo e-notariado. E eu gostaria de saber a opinião do senhor a respeito disso. Perfeito. Eu acompanhei diversos debates que se seguiram logo após a edição do provimento 100, e desde o início, após detida a leitura de seus artigos, eu cheguei à conclusão que toda escritura pública pode ser realizada com a plataforma do e-notariado. Estou convencido nesse sentido. Inclusive, o ato mais solene que é representado pelo testamento, a escritura pública de testamento, ato privativo do tabelião ou do substituto designado. A escritura pública de testamento, ela é permeada de formalidade, solenidade, mas pelo provimento 100, eu não vejo nenhum óbice, nenhuma restrição em relação à possibilidade da lavratura do testamento, certo que o provimento 100 revogou o provimento que estava, então, em vigor aqui no estado de São Paulo, né? Inclusive, eu defendo que, geralmente, um testamento costuma ser questionado em juízo, isso não é uma exceção, também, enfim, há essa via sempre aberta, mas os riscos, esses questionamentos, essas ações judiciais que ocorrem contra o testamento público na modalidade física, né, na modalidade antiga, serão, na minha opinião, tremendamente reduzidos quando escriturados na plataforma do e-notariado, diante da perfeita amarração tecnológica que permeia a lavratura do ato, né, com destaque para a gravação da videoconferência, que fortalecerá a presunção de fé pública, registrando e gravando a livre e espontânea vontade do testador. Então, vai estar verificada lá a capacidade volitiva do testador, a real intenção de testar. Então, está cercado de garantia, e isso é um avanço espetacular na atividade tabelioa, que merece aplauso. Então, eu acho que, minha opinião é que não há impedimento algum para a lavratura do testamento, e eu entendo que esse foi mesmo o espírito, a mens legis do ato normativo, do provimento. Aí eu concordo em gênero, número e grau com a posição do senhor. Inclusive, tinha um colega que essa semana estava aflito com a possibilidade ou não de se fazer o testamento de forma pelo e-notariado, até porque o testador se encontrava internado com Covid, né, contaminado, então havia um risco totalmente desnecessário da pessoa mandar o substituto ou mesmo o tabelião ir até o hospital só para poder cumprir essa formalidade, se a gente tem hoje ao nosso alcance essa plataforma com uma segurança jurídica tremenda, que em eventual questionamento, como bem apontou o senhor,
vai ser até mais seguro e mais fácil de se provar que a pessoa, de fato, estava lúcida, estava consciente de que ela queria mesmo que aquela vontade fosse manifestada, né? Eu Correto. mesmo tive um caso aqui em Ribeirão, que eu fiz um testamento na sexta-feira e o testador faleceu no sábado pela manhã. E quando os filhos se depararam com o testamento, eles ficaram super preocupados se o pai realmente tinha feito aquela manifestação de vontade. E aí a gente foi, conversou, eu expliquei. E aí eu contando para eles como foi toda a conversa, eles ficaram convencidos de que era realmente a vontade do pai e não houve questionamentos. Mas eu imagino que se eu tivesse feito pelo e-notariado e eu chamasse os filhos no cartório e falasse, olha, está aqui a videoconferência da conversa que eu tive com o pai de vocês, eu tenho certeza que a gente conseguiria resolver isso até com mais tranquilidade para esses filhos, né? Então, eu concordo 100% com a opinião do senhor. Vou continuar aqui, que eu tinha separado para também abordar, é que ouvi, escutei, acompanhei muitas críticas sobre a origem da normatização cristalizada no provimento. Muitos defendiam que deveria ter tido uma edição de uma lei federal porque vamos padronizar isso no âmbito nacional, mas a origem de normatização do provimento que foi editado traduz aceitável forma de regulamentar a prática da lavratura dos atos na modalidade eletrônica, à distância. Nós, os senhores, os titulares de delegação, quem tem a atividade tabelioa, já lavra as escrituras de acordo com as orientações legais, esparsas, e as normativas. E nada vai ser diferente, só que terão esse apoio nessa modalidade eletrônica da plataforma do e-notariado. E todos conhecem a rotina dos tabelionatos do passado. Tem conhecimento que no passado já se escriturou escrituras naquele rudimentar sistema de gelatina. Para alterar o sistema anteriormente empregado, foi com o avanço da tecnologia à época, foi autorizada a adoção, eu lembro, da escrituração por folhas soltas, que também, na época, constituiu um inegável avanço. Para essa transformação, para essa autorização, não houve edição de lei, mero regramento normativo autorizando essa transformação. Eu vou mais, abordar uma alteração legislativa que prestigiou muito e resgatou aí muita credibilidade da atividade tabelioa. A Lei 11.441 de 2007, que contemplou a realização de inventários, partilhas e divórcios extrajudiciais. Essa lei ela foi introduzida para alterar uns 4, 5 artigos do CPC na época. Ato contínuo, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução 35, disciplinando de forma normativa todo o procedimento com mais de 50 artigos. Aliás, essa Resolução 35, ela ela foi no vácuo daquilo que São Paulo, à época, pelo corregedor Gilberto Passos de Freitas, fez em relação aos enunciados que foram apresentados. Então, a origem dessa alteração também houve a edição da lei, mas houve um regramento normativo muito mais profundo, muito mais amplo do que a própria lei, e foi uma introdução de caráter administrativo, normativo. Então, não se justifica criticar a forma pela qual foi concebido o provimento 100.
o fato dele não ser editado por lei é rigorosamente irrelevante. E, por fim, eu lembrar aqui que a criação e o emprego dos selos de autenticidade e reconhecimento de firma igualmente não conta com previsão de lei. Eles foram implantados uma mera decisão normativa e ele é seguido no âmbito do Estado de São Paulo. E assim é com relação ao direito notarial. Não, perfeito. Pois não. Dani, eu queria salientar, é muito interessante, né, a gente revisitar a história e nas palavras aí de um personagem que acompanhou a evolução do notariado, porque o Dr. Marcos, ele está desde a 8935 trabalhando, né, no extrajudicial, conhece a criação daquilo, e ele fazer essa revisitação ao momento de um suporte para outro é exatamente o que a gente está vivendo agora, a migração de um suporte papel para um suporte digital. Então, eu valorizo e acho muito interessante para quem está assistindo acompanhar a experiência, porque, inevitavelmente, a gente sabe que para transmutar uma circunstância dessa por meio do processo legislativo brasileiro, diante de uma Covid-19, talvez a gente já tivesse perdido o time necessário para suprir isso. Obrigado, Rafael. E tem uma outra circunstância. O provimento, ele não aboliu a lavratura dos atos presenciais, ele criou a possibilidade para facilitar a vida de usuários, esse benefício de adoção da plataforma e-notariado, e mais, ele ainda ressalvou a possibilidade de se lavrar atos híbridos. Então, perfeito, tá feito. Perfeito. Acho perfeito. Brilhante. Assim, parece que qualquer dúvida que existia no ar fica totalmente sanada, porque da mesma forma que se saiu da escrita e foi para a datilografia, saiu da datilografia, foi para o computador, saiu do computador e está indo agora para o meio totalmente eletrônico. E ainda está com uma transição porque tem um ato híbrido. E a gente continua com o livro físico. Então, é uma evolução que existiu desde o livro escrito, né, na gelatina e etc., e agora está sendo feito por meio eletrônico. Isso sempre foi feito por... Pois não? É que agora houve uma quebra de paradigma, como a própria Gisele defende. É um termo muito bem empregado. É um choque que houve no mercado aí. Mas da mesma forma que... Desculpa, Dani. Essa quebra de paradigma, a gente vem tratando realmente esse termo aqui dentro do colégio, porque antes do provimento havia já uma grande discussão sobre o mundo eletrônico e havia uma defesa, evidentemente, clara e necessária da presencialidade do usuário, né? E a Covid, ela veio assim e derrubou, falou, olha, não é mais esse pressuposto, mudou. O paradigma está quebrado, agora a gente implementa outro. E se a gente não acompanhar e evoluir nessa mesma medida, em termos normativos, o notário vai ficar desamparado. Então, vai ficar desamparado. Perfeito. Eu costumo sustentar que foi a melhor coisa que aconteceu na época da pandemia, foi a edição do Provimento Sem. Não, realmente. E não é uma pandemia que é passageira. A gente não é uma realidade que vai perdurar durante 2 ou 3 meses. Na verdade, eu acho que a sociedade vai ter que encontrar um novo meio de viver. Então, as reuniões agora por videoconferência, que antes eram raríssimas, mesmo quando passar a Covid, eu duvido que isso não que vai diminuir. Vai continuar. Os atos eletrônicos, quando voltar, passar toda a Covid, sair uma vacina, eles vão continuar. Então, a Gisele ela foi brilhante na quebra de paradigma, eu acho que é uma nova realidade e que, na minha opinião, todos os tabeliães devem abraçar, porque isso só vai, de fato, funcionar e ser tão disruptiva se for adotada por todos os tabeliães. Não adianta Ribeirão estar trabalhando de forma eletrônica se a cidade vizinha aqui não tiver. Eu acho que todos os tabeliães deveriam ingressar, abraçar a causa. A gente ouve algumas reclamações que às vezes a pessoa se encontra em Florianópolis e precisa assinar uma escritura aqui em Ribeirão. Eu acho que
o tabelião de Florianópolis tem que ter esse espírito coletivo de fazer o e-notariado, e quando for a vez da escritura ser assinada em Florianópolis, fosse assinada no Mato Grosso, eu ter o espírito coletivo de fazer o e-notariado gratuitamente, porque eu acho que isso vai funcionar de forma sistêmica. E eu acho que precisa, sim, dos tabeliães abraçarem isso e cobrar dos seus colaboradores essa imersão nessa nova realidade. Sem dúvida. Eu já dei uma olhada nas perguntas aqui. Eu estou inclinado a não abordar tecer comentários em relação ao artigo 19 do provimento. Como diria o Arnaldo, o ato normativo é claro, não dá margem à dúvida. Eu tive a feliz oportunidade de acompanhar a live até com a presença da Gisele, e o juiz do Conselho Nacional de Justiça, que apreciou o pleito do Colégio Notarial enfim, que concedeu o provimento, foi bastante claro em relação ao respeito da territorialidade. E eu acho que a regra é que não tem margem à interpretação, a definição é clara em relação a essa territorialidade, vedada a captação de cliente ou o que tem aí no mercado de locação de carro para pegar um IPVA mais barato, você faz o licenciamento em outro estado e não em São Paulo. Eu acho que tem que respeitar essa regra, até com uma questão de moralidade, sob pena de nulidade do ato. E eu queria até aproveitar, porque você escuta alguns questionamentos falando que o provimento limitou a livre escolha do tabelião e que isso seria contrário ao artigo 8º da 8935. E para mim é muito claro que, na verdade, o provimento não limitou o artigo 8º, ele regulamentou a atuação do tabelião, que é o artigo 9º. Então, se o usuário quer lavrar a escritura em outro cartório, ele continua com a opção física. Ele pode escolher fisicamente qualquer cartório. Agora, se ele quiser escolher o tabelião de forma eletrônica, dentro do meio eletrônico, o que o CNJ fez foi regulamentar a atuação do notário. Então, ele regulamentou o 9º. Por isso que eu entendo que é perfeitamente lícito, é perfeitamente dentro da lei, e eu acho que a gente tem que olhar para isso com absoluta responsabilidade, sob pena de haver uma captação predatória que está nos considerando de maneira muito clara que não deve ocorrer. Eu interpreto o provimento 100 como essa plataforma, é como um aeroporto. Você tem as regras para fazer o check-in, você tem que ter os requisitos prévios para fazer o check-in, apresentar o ticket, passar no leitor óptico, enfim, todos esses procedimentos, exibir documentos. Então, é uma amarração que houve e está regrado dessa forma, e assim que será, que deverá ser observado. Até porque o último grau de jurisdição administrativa já expôs esse posicionamento. É isso, Rafael? Mais uma vez, achei a metodologia muito bem colocada, doutor, muito bom. Achei brilhante seu comparativo, porque eu vejo dessa forma. Eu cheguei nas outras lives que eu fiz, eu citei que o e-notariado é a plataforma comparada ao livro pelas formalidades que devem estar ali, mas é muito mais que isso, porque realmente você tem uma sequência de controles até externos que devem ser respeitados. O artigo 19, evidentemente, é polêmico, a gente sabe disso, mas a regra básica todo mundo consegue compreender rapidamente, né? Evitar a concorrência predatória. Acho que isso está bem claro para todo mundo. E acho que, para mim, tá muito legal. Adorei a exposição aí, doutor Márcio. A gente tem 2 minutinhos para encerrar. Eu já vou aproveitar aqui para agradecer todo mundo que acompanhou, agradecer o convite do Colégio Notarial do Conselho Federal mais uma vez e a presença do doutor Márcio Bonilha e do doutor Daniel. Obrigado. Queria também agradecer, dizer que foi uma honra poder fazer essa live com o Dr. Márcio. Ele, para mim, é uma referência
nos meus estudos. Hoje tenho inúmeras, centenas, milhares de decisões salvas no meu computador que eu leio para poder me nortear no pensamento notarial. E essa exposição feita por ele foi realmente brilhante e me deu uma nova forma aí de enxergar o e-notariado. Adorei essa questão do aeroporto. Vou plagiar e vou começar a usar um pouco. Muito obrigado. Eu agradeço, muito honrado, compareci com muito orgulho aqui, agradecer ao Colégio Notarial, histórico Colégio Notarial, pelo convite, registrar aqui a minha alegria ao testemunhar essa quebra de paradigma que, com certeza, os tabelionatos xenotas faziam por merecer esse justo salto de qualidade dos serviços. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite e até uma próxima. O Rafa vai estar aqui semana amanhã, depois, sábado, domingo. Eu talvez mais um pouco para frente, mas o Rafa amanhã, esse mesmo horário, nesse mesmo canal. Obrigado, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Valeu. obrigado. Um abraço, boa noite. Tchau.